no programa Vida Vivida de hoje, a gente recebe um cineasta que é considerado um militante do cinema nacional. Seus documentários retratam a história do Brasil. Aqui com a gente, Silvio Tendler. Tudo bem, Silvio? Tudo bom. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. E Para mim é muito honroso. Para começar, eu queria saber o que te fascina no documentário. Eu acho que no documentário me fascina tudo. Primeiro, a possibilidade de revelar a realidade, de construir uma outra história diferente daquela que está sendo normalmente contada. E fundo nos fatos, o documentário me permite pesquisar e aprofundar os fatos. Em segundo lugar, me fascina o próprio processo de trabalho do documentário, que é uma permanente descoberta da realidade. Eu nunca entro fazendo um filme cheio de certezas, chego sempre cheio de dúvidas e vou me esclarecendo à medida que vou fazendo o filme. Para mim é uma grande pesquisa, é um grande modo de me aproximar da realidade. Então você não começa um documentário a fazer um documentário sabendo como ele vai terminar, no caso? Não, eu tenho sempre intuições. Eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu suponho que eu sei. Agora, na verdade, o documentário sempre me revela muito mais do que eu sabia, na verdade. Então vamos mostrar um pouquinho da sua trajetória profissional para quem está em casa? Pois não. Então vamos lá. Com apenas 20 anos de idade, Silvio Tendler deixou o Brasil fugindo da repressão e se exilou no Chile. Após 1 ano e meio, foi para a França, onde fez licenciatura em História, mestrado em Cinema e especialização em Cinema Documental aplicado às Ciências Sociais. Desde que retornou ao Brasil, em dezembro de 76, produziu uma série de documentários, além de alguns longas-metragens que lhe renderam prêmios e o tornaram uma referência nacional. Oswaldo e eu, nós nos conhecemos na adolescência e logo começamos a namorar. Silvio, conta pra gente quando que começou a sua paixão por cinema? Olha, eu acho que desde a infância, quer dizer, o cinema, desde a minha mais tenra memória, faz parte da minha vida. Eu me lembro das matinês no cinema Metro, vendo os filmes de Chaplin, Gordo e Magro, desenhos animados de Tom e Jerry. Depois, meu pai sempre alugou filmes, levava para casa nos finais de semana, ele alugava, ele tinha um projetor de 16mm, e a gente pôde ver muito filme, faroeste, seriados e tal. Com 8 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, ele comprou uma câmera de 16mm, a gente pôde brincar de fazer cinema em casa, fez filmes. Então, eu sempre tive o cinema na minha vida, agora nunca imaginei que seria de uma forma profissional. A coisa profissional começou, a paixão mesmo começou a surgir a partir dos 15 anos de idade, muito em função daquele movimento cinema novo, da Nouvelle Vague, que gente jovem estava podendo fazer cinema, renovar a linguagem. A arte também naquele momento era uma forma de expressão política, era um movimento permanente de renovação cultural e de política. E eu comecei a ver a possibilidade de entrar mais nesse universo. Comecei a fazer cineclubismo e frequentar cineclubes, participar de debates. E aí, com essa conjuntura favorável ao desenvolvimento das artes, da renovação das artes, eu comecei a me ver que eu poderia me engajar também como artista. Silvio, qual foi seu primeiro documentário? Nos anos 60, eu já era fascinado por essa questão do cinema e da história. E lendo os livros de história, eu vi que um dos episódios importantes da vida brasileira tinha sido a revolta da Chibata, em 1910, quando os marinheiros brasileiros se revoltaram e, à semelhança do encouraçado Potemkin, tomaram os barcos da Armada, apontaram contra a cidade do Rio de Janeiro e disseram para o uso da chibata a bordo dos navios brasileiros ou nós bombardeamos a cidade. E eu soube naquele momento que o marinheiro João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro, que comandou a revolta, estava vivo, morava em São João de Meriti. Então eu peguei o contato dele através do Ricardo Cravalbim, que era o diretor do Museu de Imagem do Som, que trabalhava com o filho dele, Candinho, e fui entrevistar o pai dele. Então fiz a última entrevista com o João Cândido, entrevistei ele na casa dele em São João de Meriti e a partir daí foi minha
meu casamento com o cinema documentário e a história. E você é um historiador formado em História pela Universidade de Paris. E uma curiosidade que eu tenho também é, eu reparei que você usa a biografia dos seus personagens até como uma maneira de retratar a história da sociedade brasileira da época. Isso tem muito a ver também com a sua formação de História, por isso que você busca isso? Eu acho que a história é meu grande fascínio e é meu grande referencial. Agora, o personagem é uma forma que eu tenho de criar uma empatia entre o tema e o espectador. Na verdade, quer dizer, falar de uma época é mais fácil. Agora, eu acho que você colocar um personagem guia dessa época, você vai tocar o tema de uma maneira mais profunda e vai criar uma relação maior de intimidade com o espectador. Isso aí tem mais a ver com uma visão de cinema documentário que propriamente de história. Porque, na verdade, quando eu pego um personagem, me interessa contar o momento político que ele viveu. Agora, para eu poder contar aquele momento político, eu não quero falar em tese ou abstração. Então, é por isso que eu pego um personagem e aí, através desse personagem, eu posso melhor dissecar o tema. Agora, fazer cinema aqui no Brasil já é muito difícil. Com documentário também é difícil ou você acha que é mais fácil? Olha, quer dizer, difícil é. Se fosse fácil, qualquer um faria, eu acho. Você tem que ter persistência, perseverança, garra, vontade de fazer. Agora, eu acho que é possível fazer, sim. Eu não venho de uma família ligada a cinema, ao contrário. Dá para viver, vamos dizer assim, fazendo documentário? Dá para viver fazendo documentário, ainda mais agora com as novas tecnologias que baratearam muitos custos de produção. Através dessa legislação favorável ao cinema, é mais fácil você captar recursos. Então, eu não vejo muito grande dificuldade você viver de documentário. Você tem um público interessado no gênero, né? Eu acho que... Qual o papel que você acha que o documentário exerce sobre a população, no caso, no Brasil? A população brasileira nunca teve preconceito em relação ao documentário. Eu, quando fiz o JK, eu fiz 600 mil espectadores em 1980, era muita gente. Quando eu fiz o Django, eu fiz 1 milhão de espectadores em 84. Então, e as pessoas dos circuitos oficiais de cinema diziam, não, você vai perder dinheiro, você está jogando dinheiro fora e tal. A minha missão ali não era ganhar dinheiro, era contar uma história, era fazer um trabalho de resgate político histórico do Brasil. Mas, enfim, além de eu ter feito o que eu me propunha a fazer, ainda deu dinheiro. Então, eu não vejo esse preconceito, como não via naquela época, eu não vejo hoje, né? Eu acho que estão os filmes do Michael Moore no sistema internacional para provar que existe público para o documentário. E você puxando agora o assunto Michael Moore. O Michael Moore fez o documentário dele no 11 de setembro, que existiam alguns furos de reportagem, fez algumas declarações que ainda as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. E eu queria saber se nos seus documentários também existe essa presença de revelações, vamos dizer assim, que as pessoas que viveram a época só ficaram sabendo assistindo ao seu documentário. Todos os meus documentários foram assim porque eu sempre fui contra a corrente da história. Quando eu fiz os anos JK, de 76 a 80, ninguém falava do Juscelino. O Juscelino tinha sido expulso da vida pública brasileira em 64, caçado pelo golpe de 64, super maltratado pela ditadura, chegou a ser preso e ninguém falava dele. Mas o povo, mesmo assim, guardava um carinho sobre a figura dele. Então, em 76, quando ele morreu, me surpreenderam as manifestações de carinho na despedida do JK. E aí eu resolvi revelar para o cinema uma história que a história oficial não contava. Quer dizer, o Juscelino estava proscrito dos livros de história, não era ensinado em sala de aula, as pessoas tinham medo de falar dele. E ele foi o grande democrata, o grande alavancador da democracia e do progresso no Brasil. Então eu quis fazer um filme que revelasse isso, que era possível você conciliar democracia, liberdade e desenvolvimento. E aí eu fiz os anos JK. O Django, depois, todo mundo dizia, não, Juscelino tudo bem, mas o Django é complicado você falar. Eu quis falar de democracia e justiça social. Então, eu peguei o governo do Django, que continuava ainda proscrito em 84, quando eu lancei o filme. E aí, hoje, as pessoas podem falar mais livremente do Django. No início da noite, 200 mil pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Django não decepcionou. Ao seu lado, sua mulher Maria Teresa era a presença que quebrava um pouco da tensão daquele ato.
no mesmo palanque de madeira que Getúlio Vargas usava para suas aparições públicas, anunciou a execução de seu programa. Horas antes, ele tinha assinado os decretos desapropriando as terras improdutivas à margem das rodovias e ferrovias federais e encampando as refinarias particulares. Depois eu fiz o Marighella, que as pessoas até hoje têm um certo temor de falar dele. Não, Jango, JK, tudo bem, mas Marighella era um guerreiro. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Há os que têm vocação para escravo, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. E eu quis tirar do Marighella essa aura da clandestinidade, da marginalidade, e mostrar que ele era um político de convicções e que lutou pelas suas ideias até o final, pagando com a própria vida. E muita gente não sabia disso, né? De repente, os seus documentários ajudaram as pessoas a saberem. A resgatar a história. Esse é meu interesse. Eu acho que o documentário tem esse caráter fundamental que é de revelação. Então, isso é o que faço. Silvio, a gente vai deixar para o próximo bloco as outras revelações dos seus outros documentários, porque o Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas a gente volta já. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta, conversando com Silvio Tendler. A gente estava falando sobre as revelações, né, Silvio, que você traz nos seus documentários. Um documentário em particular que eu acho muito curioso é o Glauber, o filme Labirinto do Brasil. Demoraram 18 anos para que ele fosse lançado. Por que isso? Porque eu comecei a fazer o filme em 81, quando o Glauber morreu. A família não quis que o filme fosse feito. Eu, em vez de brigar com a família, eu preferia aplicar uma velha técnica vietnamita de paciência e perseverança. E acho que 18 anos depois a gente conseguiu liberar o material e a dona Lúcia, a mãe dele, que a princípio era contra o filme, hoje é muito entusiasta do filme. E acho que interessava, quer dizer, na verdade eu queria revelar um outro Glauber também. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Então agora a gente vai para uma curiosidade de alguém que está na rua querendo saber um pouquinho de você. Vamos lá? Silvio, eu queria saber como foi a sua experiência em ser exilado. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos de idade, tudo para aprender pela frente. Consegui conviver e transformar revés em qualidade. Fui para o Chile do Salvador Allende, que era um Chile que vivia a experiência do socialismo com democracia, com liberdade. Aprendi muito ali, vivi coisas muito interessantes, conheci muita gente interessante, vivi um momento político muito rico. Depois eu fui para a França, em 72, pude conviver com os monstros sagrados do cinema. Eu conheci o Jean Rouch, com quem eu fiz um curso, o Joris Ivens, que é um papa do documentário, o Chris Marquer. Trabalhei numa casa de edições que no corredor trabalhava o Godard, a Marguerite Duras, o Orson Welles trabalhava lá. Então, para mim, foi muito fascinante conviver com esse mundo, que era um mundo muito novo, né? Para alguém que tinha 21, 22, 23 anos, era uma coisa muito louca. Enriquecedora também, né? Fiz bons cursos e voltei habilitado a fazer o que eu queria fazer na vida. E aí você veio para o Brasil e continuou trabalhando aqui. Continuei com quantos anos? Você voltou com Voltei para o Brasil com 26 anos. Saí com 20 e voltei com 26. Você, além dos documentários, você já fez longas também? Fiz, o documentário é um gênero de cinema, ele pode ser curta, média ou longa. Eu tenho 5 longas-metragens, todos em documentário. Um deles é uma reconstrução documental, mas é ficcional, sobre o Castro Alves. O Castro Alves é um filme que era um momento que a juventude vivia um momento de muito niilismo, falta de fé, e eu quis fazer mostrando um jovem que morreu com 24 anos, deixou mais de 300 poemas, uma obra maravilhosa, um pensamento absolutamente libertário. Ele era feminista nos anos 1870, ele fez um texto de defesa das mulheres maravilhoso, anti-escravagista, republicano, né? Eu queria mostrar isso. E como é que você vê a crítica da imprensa brasileira quanto aos documentários? A relação entre o cineasta e a crítica é de amor e ódio. Quando a crítica fala bem, a gente gosta. Quando fala mal, a gente não gosta, né?
Mas eu acho que, quer dizer, o determinante é a arte, quer dizer, desse conflito nasce a arte, nasce o progresso da arte. Então, eu acho que a pior coisa não é a crítica, é o silêncio. É quando você faz um filme e não falam dele. Aí você mata a obra, isso é muito complicado. E o que eu recito hoje é um pouco de falta de espaço na mídia para esse tipo de obra. Eu acho que a mídia se preocupa muito mais com os eventos de massa e tal, do que com as obras culturais, as obras que são realmente importantes. A gente tem menos espaço na mídia. Isso é mais preocupante do que você tomar um pau, por exemplo. No processo de elaboração, tem muita diferença entre você produzir um curta e um longa? E quais são essas diferenças? Assim, tem a diferença dentro da própria obra, do tempo, da duração. Quer dizer, você tem que concentrar as informações no curto ou no média. Quer dizer, geralmente as pessoas dizem que aquele filme estava muito longo, podia ser cortado um pouco, mas se você tira certas informações dele, qual o tempo ele normal padece de de cada estrutura. um? Não tem um tempo normal, você tem, quer dizer, Em tempo média. de televisão. O média-metragem só tem um sentido hoje, ou para você passar em sala de aula, é a hora de sala de aula, ou para você passar em televisão, são 50 minutos, né? A hora de televisão gira em torno de 50 minutos, 52, 55, né? E o curta, sala de cinema é bom 10 minutos, em torno de 10, mais de 10 começa a prejudicar a programação. O média é em torno de 50 minutos se for para televisão, sala de aula também, 60 no máximo. E o longa-metragem é o tempo da duração dele. Você tem filmes que vão de 70 minutos, que é o que caracteriza um longa-metragem, até 3 horas, 4 horas, o que você quiser. Cada um, com certeza. Você é a paciência do espectador conciliar. Então tá, a gente vai continuar nosso papo depois do intervalo, porque o Vida Vivida volta já já. O Vida Vivida está de volta conversando com Silvio Tendler. Silvio, conta pra mim o que você acha do cinema nacional hoje em dia? Você acha que ele está inserido na indústria cinematográfica? Sim, eu acho que a produção brasileira hoje está bastante grande, bastante diversificada, atingindo diversos públicos, que é o que interessa a uma indústria. Quer dizer, quando você pensa em cinema, você pensa numa pluralidade de gêneros, você não pensa apenas num tipo de cinema, você tem públicos para todos os gostos, filmes para todos os gostos, e eu acho que ele está dentro dessa realidade, funcionando de uma maneira bastante interessante. Eu li numa entrevista sua, você fazendo uma queixa, no caso, de que entre os países da América do Sul, vamos supor Uruguai, Argentina e Brasil, não existe um intercâmbio muito grande. Por que será que isso acontece? Quer dizer, na verdade, essa minha entrevista ela é um pouquinho superada pelos tempos, porque graças a Deus nós temos conseguido receber outras coisas, não ainda no volume que a gente gostaria, mas recentemente chegaram no Brasil alguns filmes uruguaios, argentinos, chilenos. Quer dizer, na verdade, o que eu me ressinto muito é que a gente não conheça mais a cultura dos nossos vizinhos. A gente está muito mais voltado para eles não conhecem as nossas. A gente está muito mais voltado para os Estados Unidos, que é hoje a cultura dominante. Um pouquinho que chega da Europa, pouca coisa, não chega muito pouco da produção europeia, boa, francesa, italiana, e pouquíssimo dos nossos vizinhos. Silvio, você trabalhou também como diretor de televisão no seriado, na minissérie Anos Rebeldes da Globo. Como é que foi essa experiência de trabalhar com o Gilberto Braga? O Gilberto escreveu a minissérie, o Sérgio Marques, a equipe dele, e o Denis dirigiu. E eles me convidaram para fazer as chamadas pílulas históricas, que eram as inserções em preto e branco, que davam um caráter de realidade à história narrada. E aí eu fiz essa parte com muito prazer, foi uma bela experiência na televisão. E você sempre lida com assuntos políticos, ou quase sempre aborda temas políticos. Você já pensou em entrar no mundo da política? Já pensou em ser político? Quer dizer, indiretamente eu já fiz muitos programas políticos para partidos. Eu fiz o primeiro, tenho o maior orgulho de ter feito o primeiro programa em cadeia nacional para o Partido Comunista Brasileiro, fiz para o PSB, Partido Socialista, já participei de várias campanhas eleitorais, ajudei a eleger o Milani, a Russa, né? Então eu tenho uma inserção nisso. Eu fui secretário de Cultura em Brasília do governo Cristóvão Buarque,
já dirigi a Fundação Rio aqui. Então sempre esteve envolvido também, você sempre esteve envolvido no mundo da política, de uma maneira ou de outra. Eu acho que sim, mas sobretudo pela arte. Eu sempre tive essas experiências políticas, outras, assim, como uma forma de chegar perto. Agora, eu acho que meu principal trabalho político é através da arte. E você já pensou em fazer algum outro gênero de documentário, vamos dizer assim, uma comédia, um suspense? Já fez qual? Em 81, Os Trapalhões. Ah, eu fiz mesmo, Mundo Os Mágico dos Trapalhões. Como é que foi essa experiência também, mudar da política para comédia? Foi legal. Foi uma bela convivência, fui aos Estados Unidos junto com eles. Conheci e fiz isso numa época em que havia muito preconceito contra os Trapalhões, né? Agora, de uma certa maneira, eles são cult, mas... Na época que eu fiz, as pessoas, você fazendo filme sobre Trapalhões, um crítico até essas críticas, né? Escreveu o Silvio Tender, quem diria, acabou fazendo os Trapalhões. Agora a gente vai contar um pouquinho mais sobre a sua vida familiar para quem está em casa. Vamos lá? Filho da médica Sara e do advogado Adolfo Tendler, Silvio nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de março de 1950. Silvio Tendler tem 2 irmãos, Sidney e Sérgio. O cineasta tem uma filha, Ana Rosa, de 25 anos, que trabalha com ele como produtora. Casado recentemente com a arquiteta Ekaterina, de 31 anos, ele adora viajar e diz que sua profissão é o seu hobby. Então, Silvio, a gente viu que o seu pai era advogado e a sua mãe médica. Eles te influenciaram de alguma maneira a ser cineasta? Como é que foi? Não, quer dizer, minha mãe sempre foi muito ligada às artes. Antes dela se formar em médica, ela fez Escola Nacional de Música, ela era formada em piano, ela sempre levou a arte para dentro de casa. Meu pai também era um cara que gostava muito de arte, a gente sempre frequentou desde pequeno. Inclusive a câmera que você ganhou com 8 anos, você tem até hoje, foi presente dele. Não, era dele a câmera, era a gente dele. Podia usar a câmera e a gente sempre frequentou o Teatro Municipal, viu grandes óperas, concertos, músicos, balés. Ele sempre teve essa preocupação da formação cultural da gente. O sonho dele é que eu fosse advogado como ele, né? Mas eu tive um desvio de rota que eu acho que foi melhor. E a sua filha, Ana Rosa, agora com 25 anos, ela também está trabalhando com você, ela trabalha com você, está seguindo o seu caminho, vamos dizer assim. O meu e o dela, porque ela fez comunicação, se formou em comunicação, está terminando letras, quer fazer um mestrado agora, está desenvolvendo uma carreira solo própria, mas ela trabalha comigo, faz produção e está me ajudando muito. Ela trabalha na Caliban Produções. Trabalha na Caliban comigo. Como é que é a Caliban? O que vocês fazem na Caliban? A Caliban, na verdade, é uma produtora, porque a gente tem que ter produtora para trabalhar em cinema, mas eu trabalho ela mais como um ateliê, como um laboratório, quer dizer, ela só produz meus próprios filmes, né, que já são muitos. Tem uma equipe pequena que se dedica aos filmes comigo, tenho assistentes, eu tenho um equipamento que eu mesmo trabalho, eu tenho ilha de edição, eu tenho câmera, e aí a gente faz um cinema artesanal. Cinema, para mim, é artesanato. E você se casou também agora há pouco tempo. Ela também gosta de cinema, ela te acompanha? Sim, mas ela tem uma vida completamente diferente. Ela faz o quê? Ela é baiana, de Feira de Santana, é arquiteta, tem 31 anos. O pai dela é poeta e artista plástico, professor da Universidade de Feira de Santana. A mãe é artista plástica. E como é que vocês se conheceram? Ela baiana? No Festival de Cinema na Bahia. Olha, que interessante. Na Jornada de Cinema da Bahia, em 2003, eu fui à jornada, o pai dela era júri, e ela estava lá com os pais, eu me fascinei. O pai dela deve estar até hoje arrependido de ter ido naquele festival levado a filha, né? Só que eu conheci a Catarina, a gente se apaixonou e casou. Algum outro filho por aí? Algum plano? Está nos planos. Para encerrar, quais são os seus projetos futuros, Silvio? O que você planeja? Tem algum lançamento por vir? Eu estou terminando agora um longa-metragem sobre o Milton Santos, que é o chamado O Mundo Global Visto Lá de Cá, e Utopia e Barbárie, que é um filme que eu faço também desde 91, 92, que é o primeiro filme em que não vai ser em cima de um personagem, mas vai ser em cima de um momento da história, porque é um filme um pouco autobiográfico na medida que que você viveu também, né? A história é contada para alguém que tinha 18 anos em 68. E aí eu estou trabalhando esses 2 filmes, na verdade são 2 faces da mesma moeda, é o passado e o futuro, e espero que vocês gostem.
Com certeza, já estou ansiosa para poder assistir. Silvio, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Pena que acabou o tempo, porque senão a gente podia conversar muito ainda sobre os seus trabalhos. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a vocês. E eu quero agradecer a você de casa também, que participou, enviando perguntas e assistindo. E se você quiser enviar alguma sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br. Até o próximo programa. Se é pra dizer-te adeus, para não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais. No verso que hoje chora, pra me fazer capaz